Bom dia, gente. Hoje o tema, como você sabe, eu faço uma série de exposições sobre versículos da Bíblia. Eu não busco interpretar muito, deixo que a palavra seja viva e eficaz e fale por si mesmo, mas eu interpreto um pouquinho dentro do meu entendimento. Espero que vocês sejam abençoados e cheios da vida de Deus. Hoje o tema é bloqueio de raciocínio. Os sábios podem ver onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Eclesiastes 2,14. Muitas vezes a coisa ruim acontece com a gente, né? Mesmo, mas é muito melhor ser sábio do que tolo, né? Você fazer as coisas direito do que ser tolo. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. Isaías 44:18. Isso é o pecado que vai endurecendo o ser humano ao ponto de ele começar a ter a mente cauterizada e começar a fazer cada vez coisa pior, até que seja destruído por Deus. O pecado é algo sério, ele vai destruindo a mente, a alma, o corpo, o espírito. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Mateus 13:19. Você vê que toda a palavra de Deus ela nos ensina, mas o diabo tenta sempre tirar o que foi ensinado do nosso coração. Por exemplo, Jesus ensina a nos amar o próximo e nós acabamos odiando o próximo. Jesus ensina a viver uma vida correta, nós acabamos vivendo uma vida errada. Mateus 13:19, tá? Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Você vê o próprio ser humano que se entrega ao mal, ele vai cada vez ouvindo menos a Deus, cada vez vendo menos, digamos assim, né, as coisas corretamente. E isso o próximo versículo também explica sobre isso. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Romanos 1, 21 a 22. Esse texto fala sobre vários pecados que as pessoas cometem e vai levando a pessoa. É o texto todo de Romanos, tá? Vai cada vez se destruindo, né? Até o ponto que ela morre sem o perdão de Deus. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou ao Senhor. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Você vê que constantemente Deus permite que nós possamos nos arrepender, e aí que o véu é tirado, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E aí a gente aprende sobre o amor e a graça, e não só sobre a lei que traz a condenação. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. 2 Coríntios 4:4. Quem vê a Jesus vê o próprio Pai, né? Por isso que ele não tinha pecado, né? Por isso que ele nunca quebrou nenhum dos 10 mandamentos, nem todos os outros mandamentos da palavra de Deus. Ele viveu uma vida correta até o último momento e nós devemos esperar nele, e não só na velha aliança, não em outros profetas, mas primeiramente nele. Por isso que Paulo fala que ele era imitador de Cristo e nós devemos seguir o exemplo dele. Portanto, em nome do Senhor eu digo, 2 Coríntios 4:4. Portanto, em nome do Senhor eu digo isso no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Efésios 4, 17 e 18.
Pagãos são as pessoas que não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro, né? São pessoas que seguem os próprios desejos da carne, do pecado e do mal. Eles são ignorantes e teimosos, não vivem como a palavra de Deus ordena e estão pouco se importando com o que Deus ensina. Efésios 4, 17 e 18, tá? Se eu não citei. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem, eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo a vocês para que não deixe que ninguém os engane com implicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Colossenses 2, 2, 4. Você vê que por mais que as pessoas preguem a palavra de Deus, nós devemos ter cuidado com tudo que é ensinado, sempre olhando a palavra de Deus, porque as pessoas distorcem, muitas vezes pela sua visão própria. Por isso que eu gosto de deixar os versículos aí como estão, e não ficar tanto interpretando, né? Porque tem pessoas que distorcem completamente a palavra de Deus, ensinam uma coisa que está completamente contrária. Por exemplo, cita um versículo e logo embaixo tem uma parte que explica melhor o assunto e a pessoa ignora. Por exemplo, as pessoas gostam de falar, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Jesus Cristo, né? Eu estou salvo para sempre. Só que o que está escrito logo em seguida. Para os que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Para quem não vive no pecado, entendeu? Mas eu sou perdoado. Claro que você é. Se você pedir perdão e buscar se arrepender verdadeiramente. Porque o pecado ele segue, ele cauteriza a mente, ele destrói, ele leva a coisas piores. Por exemplo, a pessoa começa furtando um objeto fácil, uma caneta, por exemplo. Né? Eu sei que todo mundo já pegou caneta na escola dos outros e não devolveu, infelizmente. Mas é um exemplo, a pessoa começa furtando uma caneta. Aí ela vai no mercadinho, vai lá e pega um produto. Ou na internet mesmo, um jogo, um material que ele não pagou para ter. E vai indo, e vai indo, e vai indo, até que ela começa a roubar uma pessoa mesmo, a mão armada, um banco. Porque é um exemplo, né? Tem pessoas que não vão chegar nisso, graças a Deus. Mas é um exemplo de como o pecado vai destruindo. A pessoa começa com maus pensamentos e acaba entrando na imoralidade sexual, no adultério, no homossexualismo, no bestialismo, em tantos outros pecados, sabe? Sempre a pessoa começa com pequenos pensamentos, com pequenas coisas. Tem pessoas que já começam mais descabido, né? Já vão pro extremo, mas geralmente é com pequenas atitudes que você vai se envenenando. Por isso que Jesus fala assim, se você é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, né? Se você obedece a Deus no pouco, você vai obedecer no muito. Se você não é o mesmo exemplo do pecado, do mal. Se você desobedece a Deus no pouco, você também vai desobedecer no muito. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que Ele te ama, que é o melhor para você. Não uma vida de prazeres constantes, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos também para ter prazer, mas para viver a vida como Deus ordena, ajudando o próximo e amando o próximo. Deus possa tirar todo mal do nosso coração e nós vivamos para Ele. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Com paz, amor e alegria, fé, sabedoria e coragem. Jesus te ama, irmãos. Deus abençoe.